Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Hoje eu vou contar uma parte da minha história para vocês que eu tenho muito orgulho, assim, de verdade. Assim, foi a primeira vez que eu fui para a Europa sozinha. Eu fui para a Itália. Só para falar para vocês que todo aniversário eu me dou uma viagem de presente. Todos os meus aniversários. E aí eu falei para uma amiga minha, para Ju, tô na dúvida se vou para Caraíva, na Bahia, ou se eu vou para Toscana. Aí a Ju, essa cena foi muito boa. A Ju, sua louca, você vai para Toscana. Como você vai comparar? E olha, até hoje eu não conheço Caraíva, e faz anos isso. Não conheço Caraíva, mas enfim, fui para Toscana. A Ju me falou que tinha uma amiga que morava lá, a Jéssica, e que ia me ajudar a entrar em contato com a Jéssica e que eu ia ficar lá na casa dela e que era para me importar mais com a parte de alimentação. Mas vejam, meus amores, eu venho de um lugar extremamente simples, mas assim, muito simples e com muitas crenças, assim, limitadíssimas, não é? Mas assim, muito limitantes. Então, quando vocês pensarem num simples, diminuam um pouco mais. Diminuam um pouco mais. É daí que eu venho. Então, por mais que eu comecei a trabalhar com 13 anos, e desde então eu nunca parei de trabalhar, e desde então eu sempre paguei minhas contas, eu, graças a Deus, não tive nunca dificuldade com dinheiro, obviamente dentro das minhas, possibilidades. Eu sempre paguei minhas contas, e quanto mais eu conseguia um pouquinho mais de dinheiro, mais eu ia, essa é a tendência da vida. E chegou o momento que eu estava entre Caraíva e Toscana, e graças a Deus, Deus enviou a Ju para minha vida e a Jéssica, e eu tinha acabado de sair de um relacionamento bem ruinzinho, assim, e eu estava nesse relacionamento já há um tempo. E foi bem na véspera da viagem que nós terminamos, tal. E sabe uma coisa assim, ai, olha, Deus é maravilhosão. Ajustei tudo, fui morrendo de medo, achando que eu ia chegar lá e comer pão o tempo inteiro, porque vejam, eu achava que quem ia para a Europa tinha que ter muita grana. As pessoas que eu atendia, assim, eu sempre atendi muito paciente de classe média alta, né? As pessoas que eu atendia era sempre falando que é muito caro, mas obviamente hoje eu entendo que é cada um dentro do que você consegue, né? Dentro das suas limitações. Então dá para você viajar para a Europa. Hoje eu posso falar isso porque eu já fui algumas vezes, mas eu não sabia. Obviamente que dá para você ir para um restaurante mais simples, e as pessoas que eu atendia iam para restaurantes mais sofisticados, né? Mas, enfim, independente disso, eu tinha uma ideia de Europa, de Itália principalmente, que eu sempre quis conhecer na vida, assim, de que não era uma coisa palpável, sabe? Que era uma coisa que, tipo, deixa eu dar uma olhada e ir embora porque isso não pertence a mim, sabe? Essa coisa meio que distante, assim. E aí eu comecei a organizar tudo para minha viagem e tal, não falava nada de italiano, mas falava um pouco de espanhol, o que me ajudou muito, mas eu tinha, entendam, muitas crenças limitantes dentro de mim. E eu fui lá fui eu para a Itália, sozinha. Eu fiquei 7 dias em Firenze e depois 7 dias na Toscana lá na casa da Jéssica, né? Então, nos 7 dias eu queria conhecer os lugares que lugares dos meus sonhos, lugares que me indicaram e tudo mais, e depois eu ia ficar só lá na Toscana. Eu acredito que esse podcast, esse episódio, eu vou ter que dividir em 2 ou 3 partes, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu prometo ser bem sucinta, assim, tá? E aí eu fui, e quando eu cheguei na Itália, eu peguei um taxista, um idoso, que eu sou apaixonada por idoso. E aí ele falou assim pra mim, você tá sentindo o cheiro? Lá muita gente fala espanhol, tá? Então, em relação ao idioma, desde o início eu não tive lá aquelas dificuldades absurdas, assim, sabe? De me comunicar, graças a Deus.
E aí ele falou, mas isso ele falou em espanhol, você tá sentindo o cheiro de frágula? Eu não sabia o que era frágula, obviamente. E aí eu falei, não, daí ele falou, né, que eram morangos e que ele tinha acabado de colher os morangos na casa da filha dele e tal. E me levou até o hotel, eu não sabia, eu falei pra ele, tô morrendo de medo, não sei como que é o hotel, não sei onde é o hotel, não sei se eu vou conseguir me comunicar e tal. E aí ele falou, ele desceu comigo do táxi, foi até a recepção do hotel, me acompanhou e falou, olha, se não tivesse ninguém para te receber, eu te levaria lá para minha casa, minha esposa, a gente cuidaria de você, depois a gente arrumaria um hotel para você. Então, amor, isso foi assim que eu fui recepcionada na Itália pela primeira vez. E foi lá, me ajudou, tirou as malas e daí subi pro hotel e eu achava que eu ia para um hotel simples, né? E quando eu cheguei no meu quarto, gente do céu, a coisa mais linda do mundo, e até banheira tinha. E aí fui, detalhe, ele me presenteou com uma caixa de morango, mas não era moranguinho, sabe? Era morangão, assim. E aí eu subi com as minhas malas, a caixinha de morango e tal, e aí eu deitei na cama e peguei uns morangos para comer, eu tava morrendo de fome. Eu esqueci de contar para vocês que eu levei pão com mortadela que a Matiko tinha feito para mim, minha ex-sogra, porque eu achava que no avião não ia ter comida. E aí a Matiko fez uns 2 sanduíches de mortadela e, obviamente, quando eu cheguei no avião que eu fui comer o meu pãozinho, logo em seguida começaram a já servir o jantar, que foi à noite, meu voo, e eu guardei os meus pãozinhos com mortadela. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu preciso tirar aquele pão e jogar no lixo, porque senão minha roupa vai ficar, né, as roupas que eu trouxe na mala de mão, vai ficar tudo fedendo. E eu falei, gente, deixa eu tirar os pãozinhos com mortadela, ajustar tudo, e vou comer esses morangos e vou dar uma volta, né? E comi os morangos, tomei um banho, fiquei bem linda, porque a vaidade sempre fez parte da pessoa aqui. Fiquei bem linda e fui dar uma volta em Florença. E, amores, o meu hotel ficava na Rua do Duomo e eu nem sabia o que era Duomo, eu não fazia ideia do que era Duomo. Eu só sei que às vezes é bom você não saber, às vezes é bom você ser ignorante, sabia? Nem sempre, tá? Mas às vezes porque a primeira vez que eu vi aquela coisa gigante branca na minha frente, as minhas pernas tremeram, eu chorei, eu me emocionei muito, foi muito bonito, sabe? Dei a volta no Duomo inteira e eu falei, como que construíram uma coisa dessa, sabe? Dei uma volta, tem um banquinho, para quem conhece lá, do ladinho, quer dizer, tem vários, né? Em cada lado tem os banquinhos. Eu fiquei sentada no banquinho daqueles um tempão, assim, olhando o Duomo, eu falando, gente, olha onde eu tô. Para mim, se a viagem encerrasse ali, eu já tava super feliz, sabe? E aí, eu olhei assim pro lado, tinha uns croissants numa vitrine maravilhosos, assim, eu falei, vou comer um croissant daquele e depois vou voltar pro hotel para dormir, que amanhã cedo eu já tinha programação, né? E aí fui pra pedir o croissant, era um indiano que tava lá, né, nessa lojinha, nesse restaurante, daí eu falei pra ele, esse é um croissant, apontei, né, porque eu achava que ninguém ia falar nada de espanhol, assim, e aí, lógico que todo mundo pergunta, né, de onde você é, tal, eu falei, sou do Brasil, e aí hoje eu sei que todo mundo já namorou uma brasileira lá na Itália, sabe? Já namorei uma brasileira, eu falei, sério, fez faculdade comigo, tal, e aí eu falei, tá bom, eu quero um croissant, eu morrendo de fome já. E aí ele falou, não, o croissant é da tarde, não tá bom, espera um pouco, você tá com pressa? Daí eu falei, tô com um pouquinho. Ele falou, senta um pouquinho aí. E aí ele fez uma pasta, um macarrão, e veio me servir. E aí ele me serviu e serviu o prato dele, sentou na mesa comigo e a gente começou a comer. Eu falei, gente, aqui na Itália é assim que funciona. As pessoas... Ai, gente, que delícia ficar relembrando essa história. As pessoas sentam juntas assim para comer sem conhecer a pessoa, né? E aí a gente ficou lá, ele me falando da brasileira que ele tinha namorado, eu falando da primeira vez que eu estava na Itália e tudo mais. E aí ele na hora que eu levantei para pagar, ele falou, não, esse é um presente. Aí eu olhei assim, né? Eu falei, oi? Poxa, eu tinha acabado de vir de um relacionamento que eu pagava quase tudo
E que aqui, pelo menos no até onde eu sei, quando a gente sai com alguém, às vezes saía, né? Porque eu já mudei essa crença. Tinha que ficar dividindo conta de R$ 100 com os caras. Eu falei, meu Deus, alguém tá presenteando com comida. Olha a Taurina gritando. Falei, muito obrigada. Ele, não, amanhã à tarde você passa aí, vem tal horário, que daí o croissant vai estar fresquinho. Eu falei, ai, tá bom, tipo, né? E fui embora, assim, já assim, gente, eu cheguei na Itália, ganhei morango, o idoso foi super fofo comigo, o hotel lá onde eu fiquei uma delícia, conheci o domo, e assim, pouquíssimas horas, tá? Comi lá com o indiano, e esse foi... Depois me perguntam porque eu sou tão enlouquecida pela Itália, né? Eu sou enlouquecida pelo aquele lugar. E foi assim a minha recepção na Itália. E onde eu quero chegar com esse tema, né? De crenças limitantes. Eu fui pra lá, primeiro um monte de gente me falando, cuidado com sequestro de mulheres, tem muito sequestro de mulher que viaja sozinha, crença por conta de dinheiro, né? Eu cheguei lá, tipo, segurando, assim, tipo, não vai dar pra comer. Obviamente, só pelas coisas que eu contei pra vocês até aqui, vocês não vão entender essa questão de crença limitante, mas um pouquinho mais pra frente vocês vão entender porque eu tô falando isso. Mas até então, em relação ao homem também, né? Eu tinha essa crença de que, tipo, nossa, o homem vai pagar. Olha onde eu estava, para vocês terem uma ideia, né? Onde a gente se coloca, onde a gente fica acostumada a ficar, né? Num lugar de um não merecimento, de, nossa, tem um homem que pode ser cortês, que pode cozinhar um macarrão para mim, pode servir um macarrão e ele é dono do restaurante e ainda não vai me cobrar isso para mim, na época. Era uma coisa, assim, praticamente inexistente, né? E aí aquilo tudo foi se dissolvendo, sabe? Nos primeiros instantes que eu cheguei naquele lugar. E aí, no dia seguinte, eu fui eu era enlouquecida para conhecer Lucca, né? Eu queria andar de bicicleta na muralha de Lucca, que eu tinha visto um filme uma vez, e eu fiquei sonhando com isso. E o primeiro lugar que eu fui foi para Lucca. E até chegar em Lucca, quando eu cheguei para comprar o bilhete, que daí me pegou, porque eu não sabia realmente nem por onde começar, me veio um homem maravilhoso, assim, com aqueles trend coaches, aqueles italianos lindos, sabe? Falando, você quer uma ajuda? Aí eu olhei para ele e falei, eu queria comprar um ticket para Lucca. E aí ele comprou o ticket para mim, e aí ele falou, qual é o horário do teu trem? Aí eu falei, ele falou, o meu é tal horário. E eu com aquele medo de ser sequestrada. Meu Deus, será que esse homem vai me sequestrar? E aí ele falou, você quer tomar um café? Faltam meia hora pro meu e 35 pro seu. Eu falei, eu não tomo café, né? Não tomo café. E aí ele falou, não, mas aqui na frente tem um suco. Você toma um suco, uma água? Aqui na frente, ó, tipo, ele apontando. Eu falei, pode ser. E aí eu fui com ele, tomei uma água, segurando o meu copo, porque eu não queria que ele colocasse nada na minha água. E eu fiquei conversando com ele, inacreditada, assim, porque era um homem maravilhoso e eu também tinha essa questão de uma autoestima, meus amores. Eu nem sabia o que era autoestima, sabe? Porque às vezes a gente realmente se coloca em lugares bem abaixo do que a gente merece, e eu, quando cheguei lá na Itália, eu nem sabia o que era autoestima, sabe? E eu fiquei olhando pra ele, eu falei, não é possível, se ele não me sequestrar, esse homem tá me paquerando. Se ele não for um sequestrador, ele realmente tá me paquerando. Ele falava, você é muito calma. E todo mundo me fala isso, né? É engraçado isso. Eu tô encantado. Ele só falava assim, eu tô encantado, tô muito encantado. Eu tô encantado. Eu falei, obrigada, eu só sabia falar graças. Graças. E eu olhava pra ele, eu falava, eu preciso dar uma beliscada, ele é muito lindo, o que ele tá fazendo comigo? Ainda bem que eu recuperei minha autoestima. Mas enfim, lá vai eu me despedir dele e tal, e lá vai eu pra Lucca. Quando eu chego em Lucca, desço do trem, meu sonho era o quê? Pegar a bicicleta, só que eu tava tremendo de fome, porque lá eu não tinha comido de manhã e na verdade, eu tinha tomado um suco de laranja e eu preciso de comida pela manhã, né? Cheguei lá 1h da tarde tremendo, com fome, e lá veio um moço, altão, assim.
Aí eu falei pra ele, oi, você sabe onde tem um restaurante? Daí ele falou, ah, sim, sim, primeira coisa, tira essa bolsa. Eu coloquei minha bolsa assim no cestinho da bicicleta, sabe? Tira essa bolsa do cestinho da bicicleta, porque aqui tem muito... Aí não é bandido o nome, tá? Eu não esqueci o nome. De quem vai pegar... É tipo pickpocket, não era esse o nome do que ele tinha falado. Mas enfim, aí eu já me senti protegida, né? Nossa, que homem fofo. Tira daí, porque eu falei, ai, que demais. A carente. São tantas camadas, meus amores. E aí ele falou, só espera um pouco, eu só vou ali num carro e tal, e eu te acompanho até o restaurante. E eu fiquei parada lá, segurando a bicicleta, quando ele foi num carro desses voadores maravilhosos, assim. Pegou a bolsa dele e depois foi me acompanhando e a gente conversando. Adivinha, ele era fisioterapeuta do time de rugby lá de Luca. E aí me deixou no restaurante, foi lá dentro, conversou com alguém. Enquanto a gente chegou lá, a gente estava conversando, ele tinha falado para mim que o time de rugby tinha ganhado o campeonato e que à noite teria uma festa, me convidou para ir nessa festa à noite. Eu falei, ai, não dá, porque eu tô em Florença, hoje eu só vim passar o dia em Luca. Não, eu te pego, eu te levo. Eu falei, ah, tá bom, a gente se fala. E, eu sempre fui a zero esquerda, nem chip eu tinha na época do celular. Eu falei, aí dei essa desculpa pra ele, eu vou comprar o chip hoje, passa o teu número que qualquer coisa eu te ligo. Até hoje eu não liguei pro moço, mas enfim, ele me levou no restaurante, chamou uma pessoa, falou, ela quer comer uma pasta, tal, comi, se despediu, beijo, obrigada, tchau. E aí eu comi uma pasta maravilhosa, tomei um vinho, e aí vem a parte da crença, né? Eu falei, lá vai o meu dinheiro inteiro nesse lugar. Amores, foi tão barato. Foi tão barato. E aí eu descobri que a Itália não é nada disso que falam, sabe? Que a Europa não é nada disso que falam. E aí eu peguei e fui pagar, eu vi lá no cartazinho, né, quanto que eram os valores, e na época a pasta, mais a sobremesa, mais o vinho da casa eram 10,50 €, e eu toda feliz que eu podia pagar. E aí eu fui pagar, daí o garçom falou, não, ele já acertou. O moço nunca me viu na vida, me encontrou na rua, me levou no restaurante e pagou o meu almoço sem nem nunca ter me visto. Então, assim, eu tinha chego na Itália, tinha ganho morango, me deram morango, o indiano me fez a pasta, eu não paguei. Dia seguinte eu tomei o café, o suco e o croissant de manhã, o moço me pagou, almocei. Almocei. Não, aí, vocês conseguem ver a mão de Deus aí? Eu não sei se vocês conseguem, mas eu vejo tão lindamente a mão de Deus aí, sabe? E aí eu falei, como assim? Daí ele falou, não, já pagou. Eu acho que o moço achava que eu realmente ia na festa, né? Eu até hoje acho que ele pensou nisso. E pagou pra mim. Tudo bem que foram 10,50 €, mas ele nunca me viu na vida. Eu achei nossa, muito gentil, sabe? De uma gentileza, assim. E aí eu fui andar de bicicleta na muralha de Luca, feliz, realizada, assim, sabe? De tipo... Mesmo se o cara não tivesse, né, me presenteado com um almoço, eu ia poder pagar. Eu achando, de verdade, eu não tô brincando com vocês, eu achava que eu ia pra Itália e pelo menos uns 7 dias que eu estivesse em Florença, eu ia comer sanduíche o tempo inteiro, porque eu achava que era aquilo que eu ia poder pagar. Não que eu fui pra Itália com o pensamento que eu ia passar fome, não era isso, mas, tipo, eu achava, vou fazer uns sanduíches, vou comer umas saladas, mas não refeições. Vocês conseguem me entender? E aí eu passei o dia inteiro andando nas muralhas, e aí à noite eu voltei para Florença de novo, e aí é que tá a coisa mais bonita, assim, sabe? Quer dizer, passei por muitas coisas bonitas, eu sei, mas eu passei de frente a uma loja que eu vi os preços da loja, porque até então eu não tinha visto, eu cheguei à noite, fui lá, vi o croissant, as lojas já estavam fechadas. Pela manhã eu saí muito cedo, estavam fechadas também. E aí quando eu cheguei, era um pouco mais cedo, a maioria estava aberta já, sabe? E eu vi o preço das coisas, e eram roupas masculinas, né, pro Enzo. Eu falei, meu Deus, eu posso comprar roupa pro Enzo. Eu entrei na loja, gente, eu comprei tanta roupa pro Enzo. E aí eu saí carregada de sacolas. Então eu falei, gente, eu não achava que eu não ia levar nenhum presentinho pro Enzo, eu ia levar um chocolatinho.
E eu saí cheia de sacola, porque antes eu via a primeira viagem, né? Eu comprei um monte de coisa, assim. E eu saí assim e falei, gente, olha quanta crença a gente tem, quanta crença a gente carrega, sabe? E comprei as coisas pro Enzo, obviamente, comprei umas coisas para mim também, e saí de lá. E a minha bateria do celular tava viciada, eu tava sem bateria, daí eu falei, gente, tá, eu sei que eu tô na Rua do Domo, deixa eu perguntar para alguém onde é a Rua do Domo, e eu vou andando até lá e eu vou me encontrar, né? E eu perguntei para uma moça que tava assim, andando com roupa de ginástica, tá, oi, Domo, né, porque... Daí ela falou, tô indo para lá, tô fazendo caminhada, você quer ajuda com as sacolas? Eu falei, não, obrigada. E eu fui conversando com ela, né, ela falava um pouquinho só espanhol, e aí a gente foi conversando. Hoje essa moça, até hoje ela é minha amiga, e resumo da ópera, subi, fui no quarto, troquei de roupa, desci e fui dar uma volta com ela por Florença. E aí o restante vai ficar para outro episódio, porque começa uma outra parte linda da minha viagem a partir daí, sabe? A partir dessa minha conversa com ela, a gente saiu para tomar um vinho, a gente entrou numa loja, ela comprou um vinho, eu comprei um champanhe. Não, e outra coisa, eu não sabia que os preços de bebida lá eram tão baratas, né? Eu paguei na época, acho que 3 euros numa garrafa de champanhe. Eu não acreditei, meu Deus, champanhe na Itália. E aí eu falei para ela, 3 euros? Eu lembro que era mais barato que a coisinha de água, que acho que a água era 3,50. E aí ela falou, aham. E aí peguei o champanhe, ela pegou o vinho e a gente foi caminhando por Florença. Ela foi me mostrando o outro lado do Rio Arno, que eu nunca imaginei que eu ia conhecer, eu achava que eu ia ficar por ali, né? E eu conto no próximo podcast para vocês, eu prometo fazer uma continuação dessa minha viagem. Mas eu só queria deixar aqui para vocês de que, sério, gente, a gente tem muitas crenças assim, sabe? Graças a Deus, algumas eu já me despedi delas, e obviamente eu ainda tenho um monte, né? Eu tenho muitas crenças limitantes, né? Mas eu venho trabalhando há muito tempo em relação a isso. E quando eu vejo essa história, quando eu lembro dessa história, e até contando agora para vocês, sabe? Eu vejo o quanto parecia que era uma criança, assim, né? Uma criança que começou a andar e foi para a Itália. E quando chegou lá, alguém deu uma caixinha de morango, e eu fui no céu e voltei. Alguém deu uma pasta... Alguém muito bonito te deu atenção olhando nos olhos, o outro te pagou, sabe, assim, e um monte de crenças de que eu não sou, de não merecimento, crenças de que eu não sou bonita. Por que um moço bonito desse está me olhando? Eu não sou bonita, eu não estou bem vestida perto, assim, dele, do que ele está, sabe? E realmente o que importa, gente, é o que a gente carrega dentro, sabe? É o que a gente carrega dentro, é o sorriso que a gente dá pro outro, é a forma que a gente recebe, é a forma que a gente acredita nas coisas, nos outros. E eu posso garantir para vocês, essa foi uma viagem mágica, muito mágica, e que me quebrou um monte de crenças, sabe? Eu estava dentro de crenças limitadíssimas, assim, financeiramente, de relacionamento, de autoestima. E essa viagem foi para quebrar todas essas crenças, assim, mas para quebrar por terra, sabe? Depois de um tempo, as crenças, elas dão uma voltada, sabe? Mas só para ver o quanto a gente tá preparada para, moça, volta pro teu lugar, porque aqui eu já, sabe? Mas eu lembro daquela crise, daquela primeira viagem, eu falo, gente, que coisa bonita, sabe? De ver que foi quebrado, de que foi transformado, transmutado, sabe? E que bom que eu tive uma amiga que falou assim, não, você vai pra Toscana, pra casa da sua amiga, sabe? Porque de repente eu podia ter falado isso para alguém e falar, não, Cris, vai para Caraíva, você nem fala italiano, você já viu o preço do euro? Tá altíssimo. Você eu tive uma amiga que falou assim, não, você vai para Toscana, você vai para casa da minha amiga, a gente dá um jeito. Minha amiga fez um roteiro para mim. E eu vou destacar aqui que essa minha amiga, na época, a minha classe social em relação à dela era um absurdo, assim, de diferença. Então dá para vocês entenderem como que era amiga dela que mora na Toscana, né? E ela não me colocou em nenhum lugar assim, sabe? De tipo, não.
Não, ela acreditou. Não, Cris, você vai para Toscana. Inclusive, Ju, meu amor, eu te amo muito. E foi a partir dali que a minha transformação mudou. Ah, porque foi para a Europa? Não. Pelas experiências que eu comecei a ter. E foram coisas assim, muito fortes, sabe? Tem coisas que eu vivi nessa viagem, que tem gente que não vive uma vida inteira. E eu vivi nessa viagem, dentro dessa viagem, que foi quebrada, e eu tenho certeza que foi Deus, sabe? Certeza absoluta que foi Deus que colocou anjos na minha frente, pessoas, assim, extraordinárias, que até hoje são minhas amigas, e para quebrar, foi ali que eu comecei a quebrar algumas crenças que me limitavam muito. E foi ali que eu me transformei numa mulher muito mais corajosa. É isso. Beijo para vocês.